Olá, bem-vindos de volta. Eu sou o George e você está no Almalogia, um lugar onde falamos sobre psicologia, teologia, ciência, fé, vida, para explorar a alma de forma prática e profunda, para quem busca conhecimento, autoconhecimento, cura emocional e sentido na vida cotidiana. E esse é o segundo episódio da nossa série Sala de Estudo. No primeiro episódio, nós viajamos da Grécia Antiga até a Revolução Cognitivista e exploramos um pouco da introdução à psicologia, surgimentos, pensadores, escolas psicológicas. E hoje nós vamos abrir o capô da mente e dissecar os processos psicológicos e os métodos científicos que revelam como pensamos, sentimos e aprendemos. Então, pegue seu café, papel e caneta e bora mergulhar em mais uma sala de estudo. Primeiro, o que são processos psicológicos? São basicamente os motores internos que transformam os estímulos do mundo em ações e sentimentos. Vamos por partes. São 4 pilares dos processos psicológicos. O primeiro deles, anota aí, sensação e percepção. Sensação é o processo pelo qual os órgãos dos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, esses que você já conhece, captam estímulos do ambiente, como a luz, o som e o toque. E aí entra em cena a percepção, que é o processo cognitivo pelo qual o cérebro interpreta, organiza e dá significado a essas sensações, permitindo reconhecer e entender o que foi captado. Por exemplo, você está dirigindo e vê um semáforo vermelho. Você pensa, pare. A sensação é a luz vermelha captada pelos olhos e a percepção é o reconhecimento dessa luz como sinal para parar. Abrindo um parênteses aqui. E quando a percepção interpreta errado os estímulos sensoriais, enganando a sensação? Aí nós temos coisas como as ilusões de ótica, que são um caso em que a percepção interpreta de forma errada os estímulos sensoriais, enganando a sensação. Para concluir desse primeiro pilar, sensação seriam os dados brutos e a percepção é a interpretação ativa desses dados. E as ilusões provam que o nosso cérebro ele não é uma câmera, e sim um editor. Pensa nisso. Agora vamos ao segundo pilar dos processos psicológicos, que é a memória. Memória nada mais é do que o processo de armazenar, que seria guardar, e recuperar, que é o lembrar, informações. E existem 3 tipos principais de memórias no modelo tradicional. O primeiro deles é a memória sensorial, que armazena informações sensoriais por um período muito curto, cerca de poucos segundos. Por exemplo, você ouve um som e de repente esse som some se você não prestar atenção nele. É um filtro automático do nosso cérebro que evita a sobrecarga sensorial. O segundo tipo de memória é a memória de curto prazo, que retém informações por um curto período também, tipicamente cerca de até 20 segundos e tem a capacidade limitada. E o terceiro é a memória de longo prazo, que armazena informações por longos períodos, desde horas até a vida toda, com capacidade praticamente ilimitada. Uma dica bem útil para você transferir informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo é praticar uma repetição ativa, que é repetir a informação. Isso aumenta a fixação do conteúdo. E nisso, eu já aproveito aqui para indicar, assim que você terminar de ouvir essa sala de estudo, que você possa compartilhar com mais alguém se você aprender alguma coisa, escutar novamente, para que isso fique fixado na tua memória. Comente, se inscreva, para garantir uma boa utilização da tua memória de longo prazo. Agora, voltando, nós já falamos de 2 pilares. O primeiro deles, vocês lembram? Vamos lá. Sensação e percepção. E o segundo, memória. O terceiro é a emoção. Emoção é uma reação rápida a estímulos internos ou externos, que envolve respostas fisiológicas, como a aceleração do coração, e comportamentais, como luta ou fuga, além de uma experiência subjetiva.
O psicólogo americano Paul Ekman, reconhecido mundialmente por seu trabalho pioneiro no estudo das emoções humanas, mais especificamente por identificar as 6 emoções básicas universais, que seriam alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. E também por seu estudo sobre microexpressões faciais, que são expressões muito rápidas que revelam emoções reais mesmo quando tentamos escondê-las. Por exemplo, você está caminhando e vê uma cobra. A emoção envolvida é medo. E como resposta fisiológica, o seu coração acelera, o que gera a reação comportamental, que seria fugir. Esse é um clássico exemplo de reação emocional rápida de caráter adaptativo e impulsivo, relacionada à sobrevivência. E por fim, o quarto pilar dos processos psicológicos, cognição e aprendizagem. Cognição refere-se aos processos mentais relacionados ao pensamento, resolução de problemas e tomada de decisões. Já a aprendizagem é a mudança no comportamento ou na forma de pensar que ocorre por meio da experiência, incluindo condicionamento, observação e insights. Na psicologia, um insight representa uma percepção profunda que ocorre de forma repentina, trazendo uma nova visão ou solução para algo que antes estava confuso ou inacessível. Em síntese, sobre os 4 pilares dos processos psicológicos, o ciclo completo seria o estímulo, sensação e percepção, memória, emoção, cognição, que desencadeia a ação. Lembrando, a sensação captura o estímulo, a percepção interpreta esse estímulo, a memória guarda, a emoção reage e a cognição e aprendizagem traz o pensamento e causa mudança. Seria o condicionamento, a observação, traz o insight. É o ciclo da mente funcionando 24 horas. Essa é a sequência de processos mentais e comportamentais que operam continuamente na mente, orientando o nosso comportamento e respostas diárias. Agora, vamos falar de como a ciência prova tudo isso. Os métodos científicos, que nada mais são do que processos sistemáticos que todo cientista usa para investigar algum fenômeno, obter algum conhecimento novo e validar ou corrigir algo que já sabemos. Eles garantem confiabilidade, objetividade e a replicabilidade, ou seja, de uma forma que eles possam ser repetidos por outros pesquisadores para chegar ao mesmo resultado. Assim, a gente constrói conhecimento sólido sem viés. O método científico tradicional, ele segue etapas sequenciais. Começa com a observação, que é a coleta de informações qualitativas e quantitativas sobre um fenômeno, percebendo um problema ou questão. Daí vem o questionamento, onde formulam-se perguntas claras sobre o fenômeno observado, como por que isso acontece? Ou quais fatores influenciam? E daí vem a hipótese, onde cria-se uma explicação testável e falsificável para responder aquele questionamento. Depois de criar a hipótese, vem a parte da experimentação, onde realizam-se testes controlados para coletar dados e verificar a validade da hipótese. Seguindo, vem a análise, onde examinam esses dados coletados pela experimentação para aceitar ou rejeitar a hipótese que tinha sido levantada. E por fim, a conclusão, que resulta numa teoria, lei ou princípio que amplia o conhecimento científico. A conclusão que chegou todas aquelas etapas: observação, questionamento, a hipótese, a experimentação e a análise. Esse método pode ser aplicado em diversas áreas, inclusive na psicologia, onde são aplicados para estudar o comportamento, as emoções, a cognição, entre outros aspectos, através de experimentos, estudos de caso, pesquisas correlacionais e outras técnicas rigorosas, justamente para assegurar que as teorias e práticas baseiem-se em evidências sólidas e replicáveis. Os principais métodos científicos em psicologia são: primeiro, observação, que consiste em observar o comportamento em seu ambiente natural sem interferir. Por exemplo,
Um psicólogo que observa crianças brincando no parque, anota seus comportamentos. A vantagem é a autenticidade dos dados, pois o comportamento ocorre naturalmente. A desvantagem é a falta de controle sobre variáveis que podem influenciar os resultados. Segundo, a experimentação, claro, que é considerado o método mais rigoroso para identificar relações de causa e efeito. Por exemplo, um experimento com 100 alunos divididos em 2 grupos, 50 ouvindo música, 50 sem ouvir música, para medir o impacto da música na nota de uma prova, controlando fatores como sono, consumo de cafeína. A experimentação permite controlar variáveis externas, dando força científica às conclusões. Aí temos os estudos de caso, que envolvem um estudo aprofundado de uma única pessoa ou grupo para entender em detalhes um fenômeno em particular. Isso fornece informações ricas e detalhadas, mas suas conclusões não podem ser generalizadas facilmente. Um exemplo fácil para entender estudos de caso: um psicólogo que acompanha um homem que tem pânico de falar em público. Durante 3 meses, ele participa das sessões, o psicólogo aplica testes, entrevista familiares e acaba descobrindo um trauma de infância lá na escola. A vantagem é que entende todo o caminho do problema, mas a limitação é que não serve para todo mundo que tem medo de falar em público. E por fim, dentro dos métodos científicos utilizados na psicologia, nós temos as pesquisas e testes psicológicos. Eles incluem o uso de questionários, escalas, testes padronizados para coletar dados de grandes amostras. Isso permite o uso de estatísticas para tirar conclusões sobre características e padrões psicológicos em populações amplas. Em resumo, esses métodos formam um arsenal de ferramentas para investigar o comportamento humano, desde observações naturais até experimentos controlados e análises estatísticas que ajudam a construir um conhecimento psicológico sólido e confiável. Fazendo um adendo aqui, a metodologia científica na psicologia, embora essencial para garantir o rigor e validade, ela possui algumas limitações importantes. Entre elas, algumas restrições éticas. Como muitos estudos envolvem seres humanos, há limites quanto ao que pode ser testado sem prejudicar a privacidade, dignidade e o bem-estar dos participantes. Protocolos éticos rigorosos protegem os sujeitos, mas restringem certos tipos de manipulações experimentais. Também é preciso levar em conta a complexidade do comportamento humano. O comportamento é influenciado por múltiplos fatores biológicos, sociais, psicológicos, todos interligados, o que dificulta o controle e isolamento de variáveis em experimentos. Essa complexidade pode levar um método científico a simplificar fenômenos que na realidade são multifacetados. Também precisamos levar em conta que muitos experimentos ocorrem em ambientes controlados que não refletem as situações reais do dia a dia, limitando a generalização dos resultados para contextos naturais. Algumas perguntas psicológicas relacionadas a valores, filosofia ou experiências subjetivas profundas não podem ser respondidas apenas pela metodologia científica. Aspectos como influências culturais, diferenças individuais e mudanças ao longo do tempo podem ser difíceis de controlar e isso afeta a precisão dos resultados. Então, para superar essas limitações, a psicologia usa abordagens multimodais que combinam experimentos, observações naturais, estudos de caso, métodos qualitativos e análises estatísticas, buscando equilibrar o rigor científico e compreensão holística do comportamento humano. E é isso. Assim encerramos nosso mergulho nos processos psicológicos e nos métodos científicos que nos ajudam a entender como pensamos, sentimos e aprendemos. Vimos que a mente é um complexo ciclo de estímulos, interpretações, memórias e emoções guiando nossas ações diariamente. E também aprendemos que a ciência, embora com seus limites, é fundamental para esclarecer esses mistérios, trazendo rigor e evidências sólidas às nossas descobertas.
Espero que esse conteúdo tenha ajudado você a enxergar a mente com mais clareza e profundidade e que inspire a busca contínua pelo autoconhecimento e pela compreensão do ser humano. Não esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever para continuar essa jornada com a gente. Até o próximo episódio da Sala de Estudo aqui no Almologia, onde continuaremos explorando a alma, consciência, fé e vida. Um grande abraço, te vejo na próxima.